Mais um Spandcast começando para vocês. Pois é, eu já falei para vocês e vou pedir de novo, porque nunca é demais. A gente faz vários investimentos para que isso seja possível para todo mundo, trazendo aqui conteúdos riquíssimos para todos os empreendedores. E de gratuito, porque tá aí na internet, no YouTube, de graça para geral. Então, eu só queria fazer um pedido para você que aproveite e está sempre acompanhando o Spandcast, por gentileza. A única coisa que eu peço a você é esse pagamento se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, manda para mais pessoas para que ele possa ver sempre esse conteúdo. Então, pedido feito. Agora queria pedir para vocês também poder ver, tá? Essa parte que é os nossos patrocinadores. Só é possível tomar essa iniciativa dos podcasts por conta desses patrocinadores que a gente seleciona muito bem para estar aqui. Então, vai passar alguns QR Codes na sua tela e você, por favor, aponte seu celular no momento mais oportuno, entenda o que cada patrocinador faz para você poder aproveitar também todas essas ofertas, produtos e serviços. Agora, episódio 41, quero apresentar a vocês a mulher que transformou saúde em movimento e criou um legado com o próprio corpo como laboratório. Gisele assumiu o antigo Instituto Bruno Sampaio em homenagem ao seu falecido marido e, com coragem e visão, deu uma nova cara ao negócio com o Pilates clássico, sem deixar de honrar as iniciais, IBS. Casada hoje com Vinícius e mãe da Beatriz e da Helena, ela testou um método que reproduziu nela mesma no pós-parto, e os resultados deixaram até a gravidade, que dizia Newton aí, né? Sem argumentos algum. Hoje são 4 unidades e centenas de alunos que encontraram nela força, leveza e inspiração. Por favor, uma salva de palmas, recebam Gisele, a mente e o músculo que por trás do IBS Studio. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Esse podcast. Prazer estar aqui. Que top, hein? Top estar aqui, Gisele. Top conhecer aqui sua unidade, que eu prometi várias vezes de vir aqui, né? Mas hoje tô aqui, pelo menos gravando o podcast. Ainda não fazendo Pilates, mas já, né? Já vou deixar agendado aqui. Eu, Jaciuk, contanto que Jaciuk possa vir com esse colete que ele tá usando, porque é um colete assim muito, né? Muito diferente. Cabe. Ficou legal. Então, Gisele, obrigado por ter vindo aqui, tá? Eu que agradeço. Gisele, conta pra gente aí como começou essa trajetória no Pilates clássico e na fisioterapia, né? Você tava me contando uma história belíssima aqui, eu quero que você conte pra todo mundo. Então, sou fisioterapeuta e durante a graduação eu me dediquei a trabalhar com fisioterapia aquática. Então, tinha muito a ver com o que eu trabalho hoje. E fiz uma pós-graduação e dentro da minha pós-graduação existia uma parte que era falando sobre o Pilates. Só que era o Pilates que a gente encontra, né, normalmente, aí com acessórios, bolas, e para mim não fez sentido. Então, por não fazer sentido, eu não quis seguir nessa área. Tempos depois, fiquei gestante, tive minha primeira filha, e 1 ano depois, trabalhava no interior, ficaram me cobrando para abrir um consultório lá. E aí, desse consultório, foi quando o Bruno falou, não dá para abrir um consultório, vamos abrir um Pilates. Eu falei, não quero trabalhar com Pilates, não gosto de Pilates, não é para mim aquela coisa de quem nunca, né? Ele também era fisioterapeuta. Fisioterapeuta também. E aí eu falei, tá, vamos ver, ele vai testar, faça um estágio e veja. E aí foi quando uma profissional que trabalhava com ele falou que a metodologia fora do país era diferente, né? Que a gente acabava fazendo mais uma fisioterapia, e foi a visão que eu tive quando foi apresentado, e eu falei, se é de ter que comprar esses equipamentos para fazer fisioterapia, vou fazer no consultório, né, a domicílio, como já é sem precisar. Então, por isso não fez sentido. E ela falou, olha, existe esse livro aqui, que é um pouco de história, e esses aqui você tem que buscar para poder entender um pouco melhor. Levei o livro para casa, praticamente engoli, comprei o meu, e com 1 semana devolvi, e eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Tem todo um processo por trás. É um método. E o método realmente abriu os meus olhos. Desde então, eu comecei a buscar mais sobre o método. Conheci a Active Pilates,
que hoje é nossa parceira, inclusive temos a formação aqui em Aracaju, IBS Active Pilates Clássico, que é uma escola que forma instrutores de Pilates há mais de 15 anos. Então, aqui em Aracaju e em Salvador há mais de 20, né? E não existia estúdio clássico aqui para poder ensinar. Então, todo mundo aprendia a metodologia nos equipamentos contemporâneos mesmo. E a partir daí eu fui me aprofundando. No aprofundar, cheguei e falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, abri um estúdio em Alagoas, fiquei lá e cá, e passando daí, 2020, foi quando eu comecei a cuidar das unidades que existiam aqui em Aracaju, no Castelo Branco e a do Santo Antônio, que atualmente já estamos indo para 11 anos. E aí, meu amigo, é história, hein? É isso mesmo. Ô, Gisele, muita gente confunde o Pilates clássico com outras abordagens de Pilates. Quais os principais mitos que você costuma esclarecer quando as pessoas vêm procurar? Sim, então, o que acontece, muitas pessoas só querem buscar o Pilates quando já tem uma dor instalada. Ou quando já tentaram de tudo e aí o médico fala, você vai ter que fazer Pilates. Mas o Pilates, ele é uma atividade principalmente de prevenção, né? Hoje em dia, muito se fala sobre atividade física e sobre a gente prevenir, porque mesmo que você queira correr uma maratona, que você goste muito de crossfit, musculação, enfim, você precisa de uma prevenção. E o Pilates, ele é a única atividade que ele trabalha contra a gravidade. Porque até temos a água, que era a minha paixão antigamente, mas a gente não vive na água. Então, até na água vai ter os benefícios, mas quando você sai, você já recebe a pancada da gravidade. Então, a gente trabalha aqui o tempo inteiro contra a gravidade, visando descompressões. E aí as pessoas pensam que, eu só vou para o Pilates se eu tiver uma dor, se o médico indicar, ou se eu estiver precisando melhorar a minha flexibilidade. E, na verdade, o Pilates ele vai muito além. É corpo, mente e espírito, né? O espírito é esse estado de presença, de como você se sente. E a gente busca, com a metodologia, de forma muito organizada, coerente e principalmente segura, passar isso para todas as pessoas que buscam o método. Top demais. Top demais. Existe diferença real nos resultados, agora resultado, tá? Entre o Pilates tradicional e as abordagens mais comuns no mercado? Então, existe porque a gente vai sempre colocar o nosso cliente para fazer um método, né? O método eu não invento nada. O método já ficou pronto, né? Já foi validado lá atrás, já vem. E os nossos equipamentos, eles são com medidas exatas. Independente da fábrica que está vendendo os equipamentos, as medidas elas são as mesmas, porque cada movimento foi pensado para ser executado naquele equipamento. Então, com isso, a gente já tem uma abordagem diferente, porque a maioria das empresas elas querem sempre trazer novidade. Então, elas misturam os equipamentos, traz uma novidade ali, uma novidade aqui, e quando você vai ver, na verdade, de resultado, não tem muita coisa. Porque é mais invenção para dizer que está trazendo novidade do que de fato o resultado daquilo, né? Às vezes você pensa, eu quero logo ir pro Pilates, eu quero me pendurar. Mas espera aí, o que você faria pendurado, você faria no chão, de forma segura, compreendendo o que está acontecendo com você, né? A gente prioriza muito a questão dos alinhamentos. E a partir daí, a gente fala, olha, o porquê que é diferente? É diferente porque tem coerência e tem uma forma de iniciar, tem o desenvolvimento e tem uma forma de finalizar. Então, dentro da metodologia clássica, a gente vai levar o nosso cliente do ponto A ao B e ele entende o porquê dessa jornada caminhada, né? Então, não é simplesmente, não, vem aqui, faça isso aqui agora. Agora vem cá, faça aqui. Não, agora vamos fazer assim. Agora o aluno percebe que realmente a aula ela tem uma organização e os resultados ele vêm muito mais rápido também. Porque você vai precisar entender você, compreender o seu corpo, onde está cada coisa, para então você evoluir. Aqui na minha cabeça, eu tô pensando aqui, né, fazendo analogias com, por exemplo, academia, musculação, né? Vamos fazendo aqui um comparativo. O que é que a musculação, no caso, todo mundo conhece, né? Aí, musculação. O que é que o Pilates traz de benefício em relação à musculação? Vamos lá. Principal ponto que eu sempre falo é descompressão. Na musculação, você vai colocar uma carga em cima de você. Você vai trabalhar com cargas, certo? Aqui, a gente não trabalha com os pesos, trabalhamos com molas. Então, a gente faz com que as molas, que muitas vezes é muito mais do que a própria carga que a gente vai ter acesso na musculação, mas essas molas, elas causam uma correção, elas vão facilitar o movimento ou elas vão dificultar.
Às vezes ela está ali só para me ajudar, mas às vezes ela está para dificultar. E é a partir delas que a gente vai pontuando o que aquele corpo precisa, porque a gente observa e escuta o corpo, né? Não é somente executar o exercício por executar. E aí na musculação, por exemplo, a pessoa vai fazer um agachamento, mas ela não tem uma mobilidade de coluna, ela não tem um bom apoio de calcanhar, então esse agachamento ele vai ser ineficiente, porque não está acontecendo os pontos de apoio principais para que ela se conecte. Então, em um agachamento, a gente precisa de acionamento do core, né? Que é todos os músculos do abdômen. Isso eu entendo bem. Todos os músculos das costas, que a gente fala que sempre trabalha com a caixa. A caixa é muito importante para a gente, que é esse tronco, e os glúteos, enfim. E a gente vai pensar o quê? Se eu vou descer com a carga, eu vou pensar em trazer tudo para cima. Então, a musculatura interna vai estar trabalhando. E dentro da musculação, a gente não vai conseguir trabalhar musculatura estabilizadora. Os alunos aqui, às vezes, vai para musculação. A gente tem uma unidade lá na Cacto, e tem cliente que vai para musculação, depois vem para o Pilates. E a gente orienta, vamos inverter? E ver o que você sente. E a maioria sempre relata, realmente, se eu for para musculação e vir para cá, eu venho muito fadigado, cansado. Eu não consigo render. Mas se eu fizer o Pilates e for para musculação, mesmo tendo feito o Pilates de forma intensa, eu rendo muito mais na musculação. Por quê? A gente ganhou espaço, a gente estruturou toda a base para depois poder receber a carga para que eu ganhe essa hipertrofia. Porque também tem essa diferença. A gente vai condicionar sim no Pilates, a gente vai trabalhar essa definição, mas a gente não vai hipertrofiar. A hipertrofia precisa das microlesões e isso realmente vai ser feito na musculação. Mas para quem quer definição, um trabalho mais interno, o Pilates é a melhor opção. E os dois associados, então, o melhor dos mundos. Com certeza. Eu acho que nenhum método, mecanismo, atividade vai ser soberana, né? Com certeza. Ela vai ser a perfeita. Sim. Óbvio que não, né? Geralmente o atleta, inclusive, o atleta de alta performance, ele associa várias situações. Exatamente. Não só a atividade fim dele, mas musculação, pilates, né? E aí vai as liberações, né? Que tem que fazer também porque acaba gerando muita tensão, né? Até puxando o gancho, é algo que a gente faz, né? Eu sempre estou falando lá no Expandir, que um dos nossos diferenciais é a avaliação, né? Não tem como você chegar em um lugar para fazer uma atividade e você não ser bem avaliado. Porque cada pessoa vai ter sua particularidade. Então, quando a gente avalia, muitas vezes a gente observa que, poxa, eu estou com uma dor no ombro. E nem sempre é, de fato, uma lesão. Às vezes, o pessoal está com uma tensão muito grande em trapézio, que está comprimindo e não está permitindo aquele movimento acontecer. Então, na avaliação, a gente direciona, olha, você precisa fazer uma sessão de liberação. Não é 10 sessões de fisioterapia, 5 sessões. Que, inclusive, como a gente acredita muito no Pilates, muito no movimento de forma geral, que a gente trabalha tudo sem dividir os membros em pequenas partes, a gente sempre indica que a nossa fisioterapia ela é feita somente o que é necessário. Então, às vezes, a pessoa vem com um pedido médico de 10 sessões, a gente fala, vamos fazer a avaliação. E na maioria, na avaliação, a menos que seja um pós-operatório, né, ou um pré-operatório, que a gente vai precisar de outro nível de atenção, mas na maioria das vezes, na avaliação, a gente identifica que é 1, 2, 3 sessões de fisioterapia, e aí já entra no Pilates, que é onde o cliente vai investir menos, e ele vai ter um resultado global. É o todo, né? A gente não separa essas partes. Então, a gente sempre orienta sobre isso. Então, as liberações, na avaliação, se faz necessário, a gente já indica, porque mesmo que venha para o Pilates e esteja com uma tensão muito grande na região, a gente vai tentar, mas vai levar muito mais tempo para conseguir. Então, a gente precisa preparar esse corpo para poder os resultados vir mais rápido. Então, é o diferencial de escutar o cliente, entender qual é a rotina dele, quais são as demandas, para então a gente reproduzir aqui de forma compensatória. Que eu sempre falo, não é fazer mais do mesmo, né? Eu dirijo o dia inteiro, e aí venho para o Pilates, chega no Pilates, todos os exercícios que você vai fazer, você faz sentado. O que eu estou fazendo de benefício para você? Eu estou dando mais do mesmo. Então, eu preciso que a sua aula ela seja compensatória à sua rotina. E aí, por isso que o resultado vem. O cliente faz, com 2 semanas, ele já está dizendo, listando aqui na recepção os resultados que ele está tendo. Porque é aplicado de uma forma muito inteligente, né? Não é só conhecer o exercício e aplicar. A gente fala que tem um raciocínio por trás. E toda a ciência, na verdade. Exatamente, a partir do corpo que está na frente. Porque para essa aula eu vou executar de uma forma. Veio outro cliente, já se ele vier, provavelmente os objetivos já serão outros. Então, mesmo eles vindo juntos, parece que eles estão fazendo os mesmos exercícios em dupla, mas as correções elas são diferentes. Show de bola, show de bola. Na verdade,
Esse podcast tá sendo só um podcast, tá sendo uma aula de Pilates praticamente aqui. Professora fala, né? Não, mas isso é bom. Ela tá aqui para isso, né? Para o pessoal que tá nos assistindo entender de fato o que é o Pilates. Principalmente o Pilates clássico, como você falou, né? Que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Sim. Mas qual é a diferença? Eu faço Pilates há 20 anos. Sim. A gente tem uma cliente que tudo que eu posto, ela vai lá e comenta. E ela fala, nossa, eu fui enganada a vida toda. Eu não sabia que era assim. E a gente fala, mas deveria ser desse jeito, né? Porque mesmo trabalhando com a outra modalidade, existe uma base. Vendo esses Pilates por aí, o criador do método deve estar se revirando. O pessoal fala muito sobre isso. Eu gosto muito, foi um curso com a Aline Mendonça, que é a nossa parceira da Active, e ela usou uma frase de uma outra aluna dela, e fez muito sentido, e às vezes eu uso também para explicar, que é, se a gente for comer cuscuz com ovo, continua sendo cuscuz. Cuscuz com carne, com charque, com leite, com banana, continua sendo cuscuz. Mas se a gente pegar e fizer um cuscuz de tapioca, a base já não é mais o milho, já não é o cuscuz. Então, às vezes, o que acontece é que a pessoa entra no estúdio, vê o nome na placa Pilates, começa a fazer e, na verdade, nunca executou um único exercício que seja do método Pilates. Então, isso aí já vai para os profissionais também, né? A gente é uma escola de formação e o que difere também, Saulo, é que as pessoas se formam, né? Vendem formações de 3 finais de semana. E aí a pessoa já está pronta para ir para o mercado. E o cliente vai ser atendido por esse profissional, que estudou 3 finais de semana e aprendeu um monte de coisa, e depois ele vai ter confuso e vai testando mesmo ali na frente do cliente. A nossa formação, ela dura praticamente 1 ano. Por quê? Porque o processo, ele leva tempo, né? Precisa ter um amadurecimento. Inclusive, Gisele, para quem quer conhecer um pouco mais, vocês vão fazer um evento junto com a Grow, né? Junto com a Grow, exatamente. 31 de maio. De manhã, a gente tá... Ou seja, essa semana... Essa semana. E aí, dia 31 de maio... Essa semana... Isso. No sábado de manhã, a gente tá divulgando o link também. A gente vai ter esse encontro lá na Grow. Então, é Pilates com Café. Então, é uma forma de tanto cliente regular, como até profissionais que queiram conhecer como é a metodologia, possam estar lá com a gente. Quem tá atrás desse link aí, ele pode entrar em contato para poder pegar esse link. No nosso link da bio do Instagram, é só pedir a recepção que a gente envia. Qual o Instagram? IBS Pilates Clássico Aju. Repita. IBS Pilates Clássico Aju. Tudo junto. Tudo junto. IBS Pilates Clássico Aju. Exatamente. Vai lá na link da bio, pega lá vai no link, clica lá, faz a inscrição, que vocês vão ter uma verdadeira experiência, não só do Pilates, mas também do café, né? Do café da Grow, que é e um café da manhã depois maravilhoso lá pra gente. Que top, que top. Então, que bom. Jaciuque, vamos embora. Café da manhã lá na Grow e... Suar Pilates primeiro, né, Jaciuque? Sua, depois a gente coloca a comida pra dentro. Caso eu sou um atleta, sim, suarei. Jaciuque já não garanto, tá? Mas tudo bem, vamos seguir. Ô, Gisele, você falou muito da fisioterapia, e é uma coisa que, sim, pra mim, na minha cabeça, tá tão forte o Pilates, Gisele, Pilates, eu acabo esquecendo que tem da também fisioterapia, né? O que mais impede as pessoas de buscar ajuda antes da dor se tornar um problema crônico? Às vezes é a falta de esclarecimento. Então vamos esclarecer. Por quê? Vamos lá. Na verdade, é muito cômodo a gente ficar em casa sentado, né? Comendo tudo que quer, sem ter que ser submetido ao esforço. Deixa eu beber água, eu tô me identificando aqui, né? Isso é para tudo, né? Qualquer coisa que a gente queira atingir na vida, sem esforço, não vai chegar. E com o nosso corpo, não é diferente. Então, o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Tá vendo, Jaciuque? Né? A gente tem, inclusive, o nosso slogan é Movimento Cura, né? E as pessoas, quando olham assim, Movimento Cura, e foi retirado o trecho de uma das frases de Joseph, né? A mudança acontece através do movimento e o movimento cura. E é realmente isso, porque às vezes a pessoa liga e fala, eu tô com dor na coluna, hoje eu não vou. A gente, não! Isso tem que... Aí é que você tem que vir. Não, mas aí a aula vai ser... Eu digo, não se preocupe, a aula vai ser direcionada para essa finalidade. Você precisa vir movimentar. E às vezes as pessoas receitam repouso. E nem sempre é o repouso que vai resolver. A gente precisa, de fato, movimentar, mas tem que ser o movimento correto. Não é qualquer movimento.
E a gente sempre fala que Pilates não é movimento a qualquer custo. Do mesmo jeito que a fisioterapia também não é movimento a qualquer custo. Então, a gente precisa direcionar qual é a necessidade para que aquele movimento ele seja feito com coerência, com segurança, no nível que é necessário, né? A gente tem muitos clientes com fibromialgia e é um acometimento que as pessoas ficam incapacitadas, né? Interfere no humor, interfere na condição social, porque muita gente simplesmente olha e fala, ah, mas é manha, ah, mas tá assim porque quer, ah, mas é só... E não é assim, né? Existem vários fatores e a gente, quando recebe um cliente com fibromialgia, por exemplo, a gente acolhe muito bem e a gente faz um pacto, né? Eu pego na mão e eu falo, olha, você precisa nos próximos 3 meses não desistir. Por quê? A gente vai precisar colocar uma atividade de moderado a intenso. E de moderado a intenso, para mim, é diferente do seu moderado a intenso. Mesma coisa para esse cliente. Só que ela precisa trabalhar de moderado a intenso. Mas para a gente chegar nesse moderado, a gente precisa estruturar o corpo. Não dá para chegar no primeiro Não peso. dá. E o movimento leve, que a gente fala assim, eu vou fazer uma caminhada. Quem disse que a caminhada vai ser a melhor opção? A caminhada você não está trabalhando força. Não, e né? a gente conversou com o Celso aqui, num podcast, Sim. alguns podcasts atrás, o Celso da ACF, né, assessoria de corrida, Sim. triatleta, né, ele também é assessor da triatleta. Uma das coisas que ele falou é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, caminhada não é atividade física. Pois é. Vai trabalhar a questão cardiorrespiratória, vai ajudar nisso, mas a gente precisa de músculo. A gente precisa ter músculo para sustentar. Pensa em uma carcaça sem músculo para segurar. Por isso que as dores vêm. É por isso que as dores vêm. Então a gente precisa... Começou. Então a gente precisa produzir esses músculos e é através do desconforto. Eu também gosto de trabalhar assim, para deixar mais lúdico, né? Pense assim que você tem uma dor. Vamos trazer para o caso da dor crônica. A dor tá aqui e você tá aqui. Então você tá pau a pau com ela. O que vai acontecer quando você começa a fazer uma atividade? E eu vou trazer, óbvio, para o Pilates clássico, porque a gente visa sempre o condicionamento físico. A gente vai provocar uma dor, que eu falo que é a dor boa. A dor boa vai fazer você subir em relação à dor. Então não foi a dor que diminuiu, ela não desceu. Às vezes a dor crônica ela está ali, no mesmo lugar, mas é você que vai ficando mais forte e isso faz com que você consiga conviver muito melhor com essa condição que está atual. Agora, óbvio, vai ter um fator psicossocial, né? Vai ter um descontentamento, alguma coisa, tem aquela recaída. Mas você já sabe o caminho que você percorreu para sair dela. Então, a gente precisa educar também o ser humano a sair de suas dores, né? Dar autonomia. Então, a gente não assistencializa muito o cliente. A gente estimula, inclusive, que ele cuide do equipamento dele, que ele troque uma mola. Por quê? É funcionalidade. A gente precisa, porque se você ficar, sente aqui e eu segurar você para sentar. Agora levante, eu vou, puxo você. Que autonomia eu tô dando para você, né? Os idosos, tem idosos que 30 anos sem sentar no chão. Vamos pro chão hoje, que a gente tem uma série, que é o MET, que é no solo. Não, minha filha, eu não vou pro chão, eu não quero ir pro chão. A senhora vai. Não, você é doida. A senhora vai. Vamos aqui, ó. A gente vai com todo jeitinho e a gente explica. É melhor a senhora ir pro chão aqui com a gente, que a gente vai ensinar como levantar, vai trabalhar essa capacidade, do que a senhora, Deus o livre, ir ao chão em casa e não ter como levantar. Não tem ninguém, tá sozinho. Quantos casos a gente escuta? Muitos casos. Então, a gente precisa trabalhar todas essas necessidades aqui no ambiente seguro, né? Simulando o que pode acontecer lá fora. E dar essa independência, porque a gente precisa da independência, né? Não dá para ninguém ficar refém ali do profissional o tempo inteiro. Mas, também falo para os instrutores que a gente ensina. Exercício por exercício, a gente coloca no YouTube e vai executar. Não. Agora, quem garante que a execução está realmente sendo coerente, está sendo benéfica, né? Então, a internet está cheia de exercícios, está cheia de aulas de pilates, né? Tá cheio enfim, de tudo, Gisele. De tudo, tem tudo. Tá cheio de tudo. E a gente precisa poder filtrar isso, né? Pois é. E eu sempre prezo, eu falo, gente, segurança. Segurança, né? A gente tem aqui atrás de você, tem um equipamento, que o nome dele é guilhotina. Oi. Né? É um equipamento esplêndido, um equipamento atlético, mas um equipamento de alinhamento. Então, mesmo o aluno básico, ele vai utilizar esse equipamento para a gente poder trabalhar esses alinhamentos de forma muito específica. Esse aparelho específico aqui.
serve para quê? Você falou alinhamento, mas em que sentido? Então, a gente vai trabalhar. Alinhamento, ele tem uma base que ele corre em um trilho. Certo. Então, a pessoa que tem uma disfunção no quadril, por exemplo, que ela vai e ela não consegue encontrar esse equilíbrio, a barra ela trava, ela não vai mover. Então, a gente precisa trabalhar todas essas conexões para que a pessoa encontre o alinhamento para trabalhar com ela. E pensando numa coisa mais atlética, né? Ela trabalha pendurando, faz vários exercícios, inclusive parecidos com exercícios do CrossFit. Agora, tudo a gente faz de forma segura e embasada. Perdemos uma grande chance de botar Jacilque aqui demonstrando essa tarefa. A gente pode fazer no final, né, Jacilque? Pode fazer. Não sei se ele trouxe o short adequado, mas enfim, vamos tentar aqui. Esse aparelho, Gisele, quantos pilates aqui em Aracaju, na região, tem esse aparelho aqui? Então, no estado, atualmente, só gente. Que top, hein? Só gente. Nessa unidade ou todos? Nessa unidade. Porque essa unidade aqui, a unidade do Grajaú, ela funciona como um CT para instrutores também. Legal. Então, todos os equipamentos clássicos que existem, nós temos aqui nessa unidade. Inclusive, até a nossa estante da recepção, as pessoas chegam e pensam que é item decorativo, mas tudo ali é para fazer exercício. Até estante. Até estante, ó. Todos os acessórios que tem em cima é para exercício também. Pô, que massa, isso mesmo. E aí também tem isso. Quando você chega no estudo de Pilates tradicional, que tem a maioria, você chega e se depara com 4 tipos de equipamentos. E aí você chega no estúdio clássico, tem mais de 12 tipos de equipamentos diferentes. Então, eu me surpreendi. Tem isso também, né? Ainda não vi bola por aqui. Não existe. Ninguém nem vai encontrar. Não existe porque não é do Pilates, né? Foi uma coisa que foi agregada, exatamente. Tô aprendendo aqui com você. Show. Ô, Jeremy, me conta quem é o público que chega até o IBS. Pessoas com dor, atleta, quem busca bem-estar. Me conta aí um pouco mais desse perfil aí. Então, é bem misto. Antes, eu vou trazer uma situação que foi na pandemia. Na pandemia, a gente foi tirar o grupo de risco, né? E quando a gente foi eliminando o grupo de risco, a gente ficou com 30% dos nossos clientes, que eram os idosos. Sim. Né? Então, em maioria, eram os idosos. Hoje... Tem gente que pensa assim... que Pilates é coisa de idoso, que Pilates é coisa de mulher, que Pilates é levinho, que Pilates é para ganhar flexibilidade somente. Eu acho que eu nunca comentei com você. Uma vez, eu morava em Salvador na época, minha esposa fazia Pilates. E uma vez ela me levou pra fazer uma experimental lá. Sim. Minha amiga... Eu quase morro, lá mesmo eu fico, e ela me chama SAMU, né? Porque é muito esforço. E segundo a moça lá me explicou, ela disse, é porque você tá mexendo também músculos que você nunca Fabiano comentou lá na reunião, não sei se você estava no dia, mas ele falou, tô sentindo músculos que eu nem sabia que existia. Que não sabia que tinha, né? E a gente trabalha muito isso, as pessoas confundem, né? Então, em maioria, os idosos. Às vezes porque já entende que necessita, às vezes por indicação. E aí vem as pessoas com dor. Só que, atualmente, a gente tem mais jovens, adolescentes, né? Às vezes com questão de postura. Então, já entende que o Pilates é para ser adequado. A gente já tem, inclusive, uma turma Kids. Né? Tem uma turma Kids que minha filha Beatriz, ela participa e tem Beatriz de 6 anos, tem outra de 10 e tem uma de 13. Então... Deve ser a mais divertida desse Pilates aqui, com certeza. Com certeza. E aí a gente vai buscando o lúdico, mas ao mesmo tempo elas se conectam muito ali e melhora, né? Melhora o nível de concentração na escola. Por quê? No livro de Joseph, ele já colocou que o método dele deveria ser aplicado nas escolas. E a gente está trazendo um curso com Paula Leão, que é referência mundial, para cá em julho, que é Pilates na escola. O Pilates Kids. Porque as escolas precisam incrementar o Pilates, né? Porque se começa na escola, Saulo, teremos poucos adultos sobrecarregando o sistema, com dores, né? E o que é hoje que a gente tem feito? Celular, né? As crianças vai estudar muito, se joga ali em cima dos livros, cadernos, enfim. E isso prejudica em relação à vida adulta, né? Eu tava vendo um corte, eu acho, do Cariani, né? Que hoje todo mundo conhece, né? Quem é referência aí do fisiculturismo e tal. E ele falando sobre isso, né? Que hoje já é mito, né? Já caiu um mito por terra que criança não pode fazer musculação. Porém, a criança deve fazer com
Supervisão. Exatamente. Não é só Perfeito. jogar lá. Exatamente. É isso mesmo. Né? Na verdade, todo mundo deveria fazer com supervisão. Uhum. Né? Principalmente a criança, obviamente. E o idoso. No Pilates já tem isso, né? Já tem. Já deveria ser. É. Já deveria ser. E outra coisa, né? A gente trabalha aqui com o individual, que a gente fala que é o 1 para 1. O dupla, que é um profissional para dois clientes. E o nosso grupo, que é de no máximo 4 pessoas. Então, o cliente, às vezes o cliente ele pode escolher. Certo. E às vezes na avaliação a gente direciona de acordo com a necessidade e os objetivos que a gente encontra ali na avaliação. Qual é o seu horário de funcionamento? A gente funciona, depende da unidade, mas tem dias que a gente abre às 6 e vai até 11 ou vai até meio-dia. E no período da tarde, a gente funciona já aberto a partir das 14, mas turmas, o pessoal não gosta de treinar às 14, não sei o que acontece, nas 4 unidades. Começamos às 15, e aí tem turmas que vai até 19h50 e outras turmas que vai até 20h50. Então, a gente fala que dá para encaixar, né? Até inclusive para quem fala da falta de tempo. Sim. Não tenho tempo. Né? Vamos pensar que seriam... Identifiquei. Seriam 3 vezes na semana para fazer uma atividade física. Aqui no Pilates a gente consegue entregar resultado com 2 dias na semana. Vou fazer uma pergunta pessoal agora. Uhum. Se eu estou ingressando numa turma, eu preciso estar sempre naquela turma ou eu posso mudar de horário cada dia, cada hora? Vai depender um pouco da rotina, mas a gente sempre enquadra você no seu horário que você sabe que é mais tranquilo. Mas a gente tem essa opção de, eu tenho uma reunião que foi amanhã e tal, esse horário. Avisando e a gente tendo possibilidade em outros horários, a gente realoca isso tranquilamente. Agora sempre conversado, mas normalmente você escolhe porque aquele seu horário ali, ele vai ser o seu fixo, né? Sim. E aí tem essa possibilidade de realocação. Você tem percebido, Gisele, que as pessoas estão procurando, né, com Pilates agora, né? Com mais consciência sobre prevenção, autocuidado? Muito. Primeiro, vamos lá. Deu um boom na corrida. Sim. Então, se a gente vai na orla de manhã, num sábado, tá lotado de gente correndo. Sim. Com isso, tem as pessoas que vão com supervisão e tem as pessoas que simplesmente saem correndo. E aí vem lesão, né? Ou vem lesão, ou a pessoa se percebe que tá tendo um alerta e aí a pessoa já busca. E o Pilates, ele sempre vai trabalhar essa base. A gente fala que para corredor, todo corredor deveria obrigatoriamente estar no Pilates. A gente tem alguns corredores aqui, eles falam: caraca, como é que a galera não tá aqui? Como é que a galera não entende que isso aqui é extremamente importante? Por quê? Muda pace, né? Todo mundo quer. E aí tem um corredor nosso que a gente falava, ele precisa expandir as costelas para poder correr, sim, né? Ter essa troca. E quando chega aqui, a gente fecha a costela, aciona. E aí ele questionou e falou: poxa, mas na corrida eu preciso ganhar espaço e aqui vocês mandam fechar. Eu disse: exatamente por isso. Eu preciso fazer o trabalho compensatório para que você aqui fortaleça, inclusive seus intercostais, aumente sua capacidade e quando você estiver lá correndo que você precisar, a musculatura vai dar conta. Então, eles relatam, né, que começaram a ter mais distância sem cansar, que antes cansavam muito mais rápido. E outro fator gás. Exatamente. Popular. Isso. E o outro fator é os pés. Você já tá me convencendo. Vai, continua. Ninguém olha para os pés. Me diga qual é a atividade que você já pensou em fazer que alguém olhou para os seus pés. Nenhum. Quando você vem para cá, a primeira coisa que a gente olha são os pés. O próprio método, quando você vai começar a fazer os exercícios, ele começa pelos pés. E aí você está trabalhando o acionamento do seu tronco, mas são os seus pés que estão ali apoiados. Faz muito sentido, né? Carrega a gente. É o pé que sustenta a gente. Carrega a gente o dia inteiro e a gente não presta atenção nisso. E aí tem cada base, né? A gente tem um equipamento pequenininho, a gente pode até mostrar, mas começou por ele. Foi o primeiro equipamento. A gente tem um acessório ali na recepção. E partindo desse, ele fez o reformer, que é o que a gente chama de reformador, né? Que é o método. Então, reformer e o mat, que é o solo, é método. Tem tudo ali bonitinho, no seu lugar. Todos os outros equipamentos que a gente encontra é o sistema. Então, é onde eu olho dentro do método o que precisa ser melhorado. E aí, claro, a expertise do professor é que vai escolher qual equipamento que a gente tem aqui ao redor que vai utilizar para trabalhar dentro do sistema e potencializar o resultado que a gente precisa. Ô, Gisele, qual o resultado assim, mais marcante que você já teve nessa trajetória com o Pilates clássico?
Com Pilates clássico, vamos lá. Eu gosto sempre de começar por mim, né? A gente, quando tá dando curso, eu falo, não tem como você mudar o outro se você não mudou nem você, né? Sim, A gente vive o processo para então fazer o outro viver o processo também, porque a gente tem que falar do que a gente vende com muita verdade, perfeito. né? Não tem como eu falar, ah, não, Saulo, mas Pilates é bom, Pilates é bom, Pilates é bom, e você dizer, ah, show, você faz Pilates? Eu falo, não, eu gosto do CrossFit, eu gosto da musculação, É, Pilates eu já tô trabalhando o dia todo, não dá para eu fazer. Então, não, Pilates faz parte da minha rotina, de fato, né? E como você apresentou, quando eu fiquei grávida de Helena, foi no período da pandemia, e toda aquela incerteza, né? Então, eu não fiz atividade física regular como deveria. E quando a Helena nasceu, 30 dias que eu fui fazer primeiro movimento, e olha que antes eu treinava já Pilates bem. Eu não conseguia mal tirar a minha cabeça do chão. E aquilo me. Eu fiz, como assim? Eu perdi essa capacidade nesse nível, né? Porque o nosso corpo ele vai trabalhar em prol de desenvolver outro ser. E eu falei, mas eu perdi a capacidade desse livro ia fazer uma elevação pélvica. Não subia, era toda tremendo. E aí eu falei, não, eu vou pegar agora esses processos pedagógicos do MET básico, que são 7 exercícios, e vou aplicar em mim. E apliquei processo por processo durante 30 dias. Né? Existe um exercício que a gente chama de roll-up, que é estar deitado no chão, elevar os braços e ir pegar lá no pé, de forma sem dar aquele impulso que o pessoal dá para abdominal, né? E esse exercício era o que eu não conseguia levantar a cabeça. Com 30 dias, eu fui com conexão, executei e eu falei, caraca, isso aqui realmente, né? Eu já fazia, já sentia, mas não nesse nível de eu ter que provar esse resultado. E no mais a gente tem, até temos depoimentos, né? A gente tem uma aba no Instagram com depoimentos, que tem grandes depoimentos lá e de públicos diferentes. A gente tem uma cliente que desenvolveu na pandemia síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tomando medicação, começou o Pilates, não conseguia ficar em ambientes com muitas pessoas, começou a fazer o Pilates, a mãe convidou, que já era nossa aluna há muito tempo, e a partir daí ela foi trabalhando, desmamou a medicação, depois foi para musculação, foi correr, então hoje ela desenvolve outras atividades, mas começou ali. A gente tem um policial que procurou a gente porque ele ficou fora de um curso, que ele foi fazer aquele da Caatinga, né, que exige um tanto, e por uma dor, uma compressão, ele ficou fora. E ele procurou a gente no início do ano, que era para fazer esse curso novamente em novembro. E quando eu avaliei, eu falei, você vai fazer esse curso em novembro, pode ter certeza, já está garantido. Só que em maio surgiu um curso de operações especiais. E ele se sentiu bem suficiente para fazer. E o curso durou 60 dias. Então, 60 dias, meio do mar, salta do helicóptero, vai até a Barra dos Coqueiros, volta, faz isso, faz aquilo. E ele disse que o tempo inteiro ele utilizou o que ele aprendeu dos princípios do método com a gente. Quando ele saiu, ele mandou uma mensagem no Instagram. Gi, eu quero gravar um depoimento para o IBS. Porque o Pilates não me ajudou a concluir o curso. Ele foi essencial. E aí a gente foi, gravou o depoimento dele. E depois desse depoimento, foi inclusive que os homens passaram a buscar mais. Outros policiais, bombeiros, começaram a buscar, porque, poxa, mas peraí, mas dá resultado mesmo? E ele falou, e ele fala um depoimento, olha, eu fui a médico, eu fiz fisioterapia, tudo que vocês imaginarem eu fiz. E eu vim assim, como uma última esperança. E ele só fez um curso desse nível porque ele se sentiu preparado. Então ele falava, ó, na hora da instrução que a gente tem que ficar, eu ficava naquele balancinho que vocês ensinam pra gente poder trabalhar o centro e tal. E aí surtiu bastante resultado. Outro foi uma personal trainer que não treinava por conta também de uma dor, que não sabia o que era e tinha muito medo. E aí ela gravou esse depoimento também, que foi indicação de uma amiga, que os pais dessa amiga faziam Pilates com a gente. E quando ela fez, ela falou, eu preciso de 10 sessões de fisioterapia. Quando eu avaliei ela, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer 3 sessões de fisioterapia e você vai para o Pilates. E vamos ver como você se comporta. Se precisar, a gente adiciona mais alguma sessão. E aí ela fez, foram somente as 3 sessões. Começou o Pilates, fez um plano de 3 meses, depois renovou, fez 1 ano, ficou com a gente um tempo, e aí ela fala no depoimento, inclusive, que melhorou muito as aulas dela. Por quê? Ela achava que Pilates era coisa de idoso. Ela disse, achava que era coisa de idoso, né, levinho, e aqui ela percebeu que o trabalho é diferente, que trabalha outra musculatura, que não vai. Temos o caso de Dona Janaci, que já teve AVC, já ficou internada, tem um aparelho do cardiológico, né, do coração, que não é um marca-passo, é um outro aparelho mais específico, e ela rompeu os tendões do ombro, e todos os médicos falaram que ela tinha que fazer cirurgia. Tinha que fazer cirurgia, que era a loucura dela não fazer cirurgia.
E a gente começou a trabalhar dentro do Pilates. E com isso, ela no depoimento, inclusive, ela fala, não é verdade que eu não ia levantar o braço. E ela levanta o braço, hoje ela falou isso também na recepção. E é outro trabalho, né? Tem gente que olha e fala, mas tem mais de 70 anos, como assim? E ela fala, é Pilates, desde que abriu eu tô aqui. Então, são depoimentos que a gente traz, assim, tem seu Pedro também, que cardiopata, infartou 5 vezes, né? E não levantava a perna, dirigia com dificuldade. A gente colocava ele para ir no chão, era 20 minutos antes para fazer ele levantar. E depois ele levantando do chão com facilidade, sozinho, dirigindo, andando. Então, assim, são depoimentos que a gente olha e ele até se emociona no depoimento que ele fala, ele se emociona um tanto. E ele fala da transformação que foi que ele não levantava a perna e ele tem foto com as 2 pernas pro alto, né? Então, são alguns dos depoimentos de muitos que a gente tem por aqui que a gente fala assim, não é só um exercício. Sim. Nunca vai ser só um exercício, né? Eu, quando passei pelo luto, eu me senti viva, foi quando eu executei o método na sua forma original. Porque até então eu simplesmente estava fazendo o que tinha que ser feito, né? Eu tinha minhas 2 filhas para criar e eu tinha que trabalhar. E quando eu senti o método na totalidade... Você era uma cientista do método, mas exato, viver o método... Viver isso faz muita diferença. Eu falo, gente, se não fosse... Eu falo disso muito assim, com verdade mesmo, porque salvou minha vida. Salvou minha vida. Eu poderia ter entrado em depressão, né? Ter colecionado crises aí de tantas coisas. Mas o método foi, de fato, o que me deu a vontade de viver. Óbvio, Deus, minhas filhas, foi meu principal combustível. Mas foi a ferramenta que me fez, assim, continuar e querer que outras pessoas vivessem isso também. E quem foi que não... E quem foi que disse que não foi Deus que colocou isso? Com certeza, né? Outra coisa, até o nosso crescimento também. Né? Se a gente for olhar 3, 4 anos, tínhamos 2 unidades, pós-pandemia, né? Com poucos clientes, inclusive. É isso que eu queria perguntar também. A Gisele como empreendedora, né? O que é que mudou depois né, do Pilates? Saulo, é uma coisa que eu sempre falo assim, o empreendedorismo, ele caiu no meu colo. Sim. Por quê? Quando eu abri o meu estúdio, eu tinha Bruno me auxiliando do que seria. Então, não sabia para onde ia. Né? Eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo e que eu queria mudar a vida das pessoas. Sim. Que isso foi desde eu escolher a fisioterapia. Sim. Né? Eu queria mudar a vida das pessoas. Tinha gente que fazia, vai trabalhar com osso? Aí eu falava, não, fisioterapia não é só isso. Eu já entrei pensando na aquática. Né? E olha, detalhe que eu não sabia nadar, ainda não sei nadar. Mas trabalhava na piscina. Meu professor Marcos Vinícius, que foi meu mestre, assim, onde eu chego, eu falo que eu acredito muito que o fato de hoje eu incentivar muitas pessoas a crescerem, a buscarem, a se encontrar o seu propósito, né? E, por acaso, é o método que eu vou direcionando essas pessoas. Foi muito das pessoas que eu também encontrei na minha trajetória. Então, por exemplo, o Marcos Vinícius, ele me deu a oportunidade, eu estava no 3º período. Eu vim de Alagoas, eu não conhecia ninguém em Aracaju. Ninguém. Eu vim só para estudar e voltar para minha cidade. Então, no 3º período, ele me deu a oportunidade de estágio. Acompanhei ele, depois ele me deu estágio remunerado. Quando eu me formei, ele me deu meu primeiro paciente. E eu falei, mas eu não tô com crefito ainda. Ele, calma, mas esse paciente, ele já vai ser seu. Então, peguei minha carteirinha. Então, tem as pessoas que a gente precisa ser canal de bênção na vida do outro. Sim. Se a gente pensar que a gente vai crescer e é só a gente, é só pra mim, não existe, né? Na roda, o expandir, ele trata muito disso. Perde até né? pouco sentido, né? Com certeza. Então tem que ser para que os outros também possam se inspirar, né? Tudo que eu passei, quem vê e vê a história, muita gente falava assim, poxa, mas como que você conseguiu? Como que você passou por isso? Né? Tinha um mãe do colégio das minhas filhas que falava, às vezes eu penso em fraquejar um pouco, aí eu lembro de você. E eu falo, não, se ela conseguiu, eu consigo também, né? Então a gente sempre tem que pensar em levar o outro a percorrer aquele caminho. Todo mundo é capaz. Sim. Todo mundo pode. Agora, óbvio, há um preço a pagar. Claro. Né? Para estar hoje onde eu estou, eu abri mão de estar, por exemplo, quando eu fiquei no luto, tinha 5 meses, Helena. Então, eu abri mão do crescimento de Helena de acompanhar. Né? Tem uma coisa que marcou muito, que foi um dia que eu cheguei em casa e a Helena estava engateando. E eu não vi. Diferente de Beatriz, que eu escolhi ficar 1 ano cuidando dela. Né? Eu falei, não vou voltar para trabalhar agora, eu vou atender na piscina, que eram 2 horas, mas eu vou acompanhar todo esse processo até 1 ano. Então, Beatriz andou com 9 meses, eu fiquei estimulando, né, todo aquele desenvolvimento dela, e a Helena não tive como fazer isso, a Helena se desenvolveu por ela. Até quem conhece fala, a Beatriz é mais centrada, a Helena é virada, mas ela pegou muito no se virando mesmo.
Sim. E aquilo me pegou, eu fiz, caramba, eu não vi quando minha filha engateou. Quando foi isso, né? Porque eu chegava, ela vinha mamar logo, aquela saudade, ficava ali. Então, eu não vi muito do desenvolvimento. E isso pesou. Isso pesou, mas eu estava no modo sobrevivência, Sim. né? O alerta ativado ali 100% e a gente tem que fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito. E com certeza, né, ela talvez, né, com alguns anos mais, talvez Sim, na fase adulta, claro. ela vai perceber, né, o quão importante foi você muitas vezes ter Naquele naquele momento, momento, né? né, feito a escolha que você fez, Exato. né, para trazer um legado. O IBS hoje tá 4 unidades em Sim. tão pouco tempo, né? Poucos empreendedores têm a Exato. trajetória que você tem. Formando também outros profissionais, Formando né? profissionais. Que é outra coisa que eu falo, a gente não se preocupa com a concorrência. Sim, Tem espaço para todo mundo, eu Sim. abro as portas, pode ser o estudo aqui do lado. A gente abre as portas, ensina, não tem isso de, não, eu vou perder, o concorrente vai fazer isso, porque tem espaço para todo mundo. O que eu falo sempre é, a gente precisa pegar um método e discernir, dar conhecimento para a população, para que não tenha um engano, né? Como alguns alunos falam, eu fui enganada há tanto tempo, né? Mas trazer clareza, seja para o profissional como para o cliente que vai buscar o serviço, né? Precisa disso. E aí, quando o empreender surgiu, eu falei, caraca, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu tenho duas opções. Eu vendo e vou para minha cidade e toco o meu lá e fico na prefeitura, tenho toda a rede de apoio, meu pai, né, minha madrasta ali que dava todo o suporte. Ou eu fico aqui onde de fato eu não tenho ninguém. Eu tenho uma tia de Bruno que estava sempre me auxiliando e eu falei, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque se ele construir o legado dele, e aí eu peguei isso como propósito mesmo, eu vou fazer com que o nome cresça e não seja esquecido. Então, mesmo hoje, tem gente que não sabe da história lá do passado, né? E aí tem gente, mas por que IBS? Não, é Instituto Bruno Sampaio. Então, por quê? E Ele quem teve é? o legado dele. E quem é? Aí a gente explica, e a pessoa, nossa, mas eu não sabia, ai, como foi? E tal. Algumas pessoas vão e se interessam. E aí, isso causa essa identificação, Sim, né? total. Porque, querendo ou não, a gente cresce muito com a dor, né? A árvore, ela precisa ser podada ali. Eu falei hoje com uma E, pessoa isso hoje de manhã, né? E eu também passei por algo. Todo mundo, todo sim, empreendedor passa por todo essas mundo fases. tem. E eu tenho uma teoria que todo mundo tem que passar pelo seu deserto. É. Todo mundo só cresce. Assim, uns saem mais fortes, outros Sim. vão lá. Mas o que sai É isso que eu falo. realmente renovado. É o poder da decisão. Né? Naquele momento eu poderia ter decidido e Perfeito. ficar no anonimato. Mas aí eu olho e eu falo, quantas vidas eu ia deixar de tocar, né? Seja os profissionais que vieram trabalhar com a gente, que cresceram, que evoluíram, que buscaram, começaram a seguir sua trajetória também. E eu fico imensamente feliz, porque o propósito é esse mesmo. Cada um, quem quer continuar, vai continuar. Quem quer seguir o seu caminho, vai, mas vai com aquela bagagem de tipo, a minha base veio do IBS. A pessoa não tem como esconder. Sim. Ela pode querer buscar o que for, mas ela vai sempre saber que a base dela veio ali. E a gente começou vou trabalhar isso aqui. Outro, você falou de propósito, assim, né, de um depoimento, outro momento que tem isso, né, a gente trabalha final de semana, né, em prol de estar ali nutrindo o outro também, que não é fácil, né, a gente abrir mão de estar em casa com a família e estar ali ensinando. E esse propósito dos cursos, ele tem que vir de uma forma muito forte, né? De querer desenvolver o outro, Sim. né? E teve um momento que eu passei, que a gente passa, e aí eu fiz, caraca, tava cansando, será que isso aqui realmente vale a pena? Tá final de semana, né, e tal, e tô deixando de estar com minhas filhas. E aí eu fiquei assim, aquela bad, que de vez em quando dá, e quando a gente faz o que a gente gosta, passa rápido, né? E na hora foi chegando uma aluna, vindo do interior da Bahia. E quando ela foi chegar, ela já chegou toda feliz. Ela, professora, eu tava ali agora, eu vim da minha cidade, eu pego 50 quilômetros de moto e eu vim chorando. Eu pego 50 quilômetros de moto pra pegar o ônibus pra poder vir pra cá. E aí eu falei, o que foi? Ela falou, o quanto conhecer a senhora, o quanto conhecer o método mudou minha vida. Nossa, quando ela falou isso, eu olhei assim pro céu, eu falei, não precisa ser todo mundo, né? Não. Às vezes é uma pessoa que a gente toca. E aí ela falou ali dela que ela escondia muito quem ela era, tinha TDAH, e a partir do momento que ela conheceu o método, da forma que foi passada para ela já trabalhava com Pilates, ela mudou completamente. Ela disse, hoje eu mostro quem eu sou. Meu psicólogo não entendeu quando eu falei que eu queria que ele me encaminhasse para o psiquiatra,
Não, mas você não... Não, eu quero. E aí foi quando eu falei, eu tô há 2 anos mentindo pra você. Ou seja, coisa de 6 meses no processo, ela se descobriu. Então a gente fala, o trabalho realmente, ele não é só exercício. Não. Não é só exercício. Então tem todo um propósito por trás. Eu acho que pelo porquê também muito forte, pelo que eu entendi, você acredita, né, que e considera que o Pilates ele é o protocolo da longevidade, Com certeza. né? Física e mental. Física e mental. Física e mental. Porque, pra mim, foi completamente mente, mas porque o corpo foi ficando forte nesse processo. Eu digo isso porque minha mãe Né? faz, né? Sim. Uma das suas unidades. Cara, ela adora quando vai né? Teve até o depoimento dela, né? Que ela falou a questão do acolhimento, de identificar. Sim, porque sim. eu falo que é uma extensão da casa. Sim. Né? Acaba se tornando uma extensão da casa. E às vezes a gente se ocupa de muita tarefa e fica se deixando para depois. Vai se deixando para depois, se deixando para depois. E aqui, eu sempre falo, é a decisão de você fazer algo por você. Poxa, eu quero. São 2 horas na semana. Cara, de 24 horas vezes 7, você não tirar 2 vezes na semana 50 minutos para dedicar para você, né? Autoconhecimento, ganhar força, longevidade. Porque a gente pode escolher, né? Eu vou querer ser um idoso, né? Eu tenho minha avó briga, nunca quis, até quando tinha um estudo na cidade, ela ainda fez pilates comigo um tempo, mas não quis. E desde que eu conheço minha avó sentada na cadeira de balanço dela. Ali, me dá uma água, faça isso, e aqueles passinhos lentos. E a gente vê aqui senhoras de 95 anos que chegam, toca no chão, sobe, se movimenta. E aí, como é que eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer dependente, né? A gente fala, às vezes a gente não valoriza, mas se eu posso pegar esse copo aqui e beber a água, isso aqui é esplêndido, gente, é muita coisa. Então, quando um aluno meu chega e fala, lembra que eu fazia isso e eu não tô fazendo? Eu falo, peraí, você caiu, lembra? Você caiu, você trincou sua vértebra, mas olha o quanto você tá se movendo. Você tá vindo pra cá como? Não, venho dirigindo. Ótimo. Perfeito. Pense que tem pessoas deitadas, que depende de alguém vir trocar uma fralda, que depende de alguém colocar comida na boca. Então, a gente precisa também exercer essa coisa da gratidão e valorizar o que a gente tem, porque às vezes é tão simples, é tão comum eu pegar e beber uma água, que eu esqueço. A gente pratica né? muito isso no Expandir também, né? Da pessoa poder agradecer Sim. Né? Trazer ali no momento de boas notícias, né? Com certeza. Também por isso, né? Valorizar o outro ali, né? É isso mesmo. Também. Falando agora do IBS, né? Escola, né? De outros profissionais. Quais são as oportunidades que você enxerga para quem deseja se profissionalizar na área ou até abrir um estúdio próprio? Vamos lá. Primeiro, o boom do Pilates. Né? Pilates está na internet, né? Tá tomando uma proporção. A gente tá vendo todo mundo falando de Pilates hoje, mas precisa ser com qualidade. Porque aquele cliente que quando a gente decidiu trazer o primeiro estúdio, ele não sabia muito do que se tratava, né? Ele só sabia assim, minha professora vive estudando. Minha professora vive fazendo curso. Eles sempre falavam isso. Então, aquele cliente, hoje, ele já vem mais filtrado. Sim. Teve uma médica que veio aqui conhecer quando a gente abriu, que ela falou, eu já li o livro. Fiz perfeito. Então é aqui mesmo que a senhora vai ficar. Porque a senhora já tá sabendo, vai ver que a gente tem coerência com o que tá falando, perfeito. Né? Já tá perfeito. Já valida, né? Já valida, com certeza. Então, as pessoas sabem o que tá buscando. E aí, muita gente, quando vem buscar a nossa formação, como nós temos parceria com a Active Pilates, é a formação de referência. As pessoas, quando vêm, já vêm, inclusive, filtradas. Porque ou a pessoa não fez porque ela não podia investir, né? Mas não pela qualidade. Ela sempre tá ali. Tem clientes que, às vezes, tá há 3 anos se organizando para vir, chegar e fazer a formação. E quando chega, realmente vê que é o que elas esperavam. Porque o que a gente fala, a nossa formação, ela preza coerência, segurança, que é o que eu tô falando desde o início, mas, acima de tudo, que você passe verdade para o cliente. Então, durante o processo, todos os nossos alunos vivem o processo e ele vai passar de forma muito natural. A questão de, eu quero abrir um estúdio. Dentro da formação, tem aula de gestão com a Aline. Aula de gestão de estúdio. Então, a formação não é só exercício. É aulas teóricas, treinos. A gente tem um médico ortopedista, PhD, dentro da formação,
que dá aula, que ele também é educador físico, então dá aula de fisiologia do exercício, grupos especiais, analisar artigos. Então, não é um curso qualquer. É uma formação que a pessoa sai e sempre ela é absorvida, ou aqui já no IBS, porque ela já vem do processo, o estágio é aqui nas nossas unidades, então a gente já vai nutrindo, como a gente também é um canal onde os outros estúdios pedem essa referência de pessoas para trabalhar. Top. Porque já sabe que da formação já vai filtrado também para Sucesso trabalhar. garantido. Exatamente. Então, principalmente recém-formados. Recém-formados, tá pensando o que vai fazer o Pilates e buscando a metodologia clássica, não fica sem trabalhar de jeito nenhum. Porque a gente deixa pronto de fato para o mercado de trabalho. E teve uma turma nossa que foi composta praticamente 70% por donos de estúdios. Por quê? Que legal isso. Já trabalhavam há 5, 10, 15 anos. 15 anos. E aí até quando a gente fala, mas você treinava? Mas ninguém nunca me falou que eu tinha que treinar. Ninguém nunca falou que eu tinha que sentir isso para aplicar. A gente sempre trabalhou dessa forma. E essas pessoas relataram que se sentiam enganando os clientes. Sentiam que o que elas tinham de acesso ali na caixa de ferramentas já não estava sendo suficiente. Então, elas precisavam realmente entender, de fato, mais da metodologia para trabalhar de forma mais organizada e coerente. Cara, isso é muito forte, né, Gisele? Que você tá contando aqui, né? Porque é mudança real, real. A gente vê, as pessoas vão falando, né, e vão dando os depoimentos, a gente não consegue, né, expor o total. Mas é desde o aluno que busca a gente ao profissional, né? E ao profissional que às vezes já tá ali perdido mesmo, trabalhando há muito tempo. A gente tem uma que vem de Serrinha, da Bahia, e ela falou que quando veio fazer a formação aqui, ela falou para os alunos, olha, gente, eu vou estudar, porque não tá mais fazendo sentido eu trabalhar da forma que eu tô trabalhando. Não, mas é tão boa a sua aula, ela disse, mas não faz mais sentido para mim. Eu não me sinto mais feliz, não parece que eu tô entregando o que eu poderia entregar. Então, eu estou indo estudar, eu quero que vocês tenham essa paciência, porque eu vou viver um novo processo. E seguindo com os alunos percebendo a melhora dela, ela terminou o básico, que o nosso básico dura 3 meses, e já tá outra pessoa, né? O nível de atenção, a escolha do que fazer ali com o cliente vir para uma aula com 2, já sair da aula sem dor. Então, é isso que a gente proporciona, porque trabalha com um método, né? Nada é da nossa cabeça. Agora, claro, para trabalhar com o método, precisa de dedicação, precisa de estudo, né? Eu não vou aprender uma coisa e vou sair executando de qualquer forma. Precisa, eu colocar o meu aluno no Reforme, ele passa por um raio-x. Então, eu tenho que ver o que ninguém vê. Porque é a partir dali que eu vou, de fato, dar o resultado que ele precisa. E resultado, né, gente? Todo mundo investe em uma coisa porque quer resultado. Então, Gisele, vamos lá. A gente tá chegando agora ao final dessa gravação. Para quem está sentindo dores, desconforto ou quer melhorar sua qualidade de vida, qual o primeiro passo? Primeiro passo, ligar pra gente, agendar uma avaliação. Se tem dúvida, pode agendar uma experiência. Pode falar que viu no Expandir, né? No Expandicast, a nossa entrevista. Vai ganhar uma experiência, né? Gratuita. Nossa experiência, ela não é gratuita, mas vai ganhar falando daqui e vai poder conhecer e sentir. Eu sempre falo, a experiência é boa porque você sente. Eu mesmo já vou falar. Não é só do falar. Ó. E agendando a avaliação, a gente vai identificar exatamente o que precisa. E, gente, essa avaliação é um investimento que vai impedir de você jogar muito dinheiro no lixo. Ô Gisele, deixa os seus contatos aqui. O nosso contato é 97999601766. Repita. 79999601766. Fala no WhatsApp. Fala no WhatsApp. Manda o WhatsApp lá. Já conversa, agenda com as nossas secretárias e pode fazer a experiência. Se tem dúvida, entra no nosso Instagram, IBS Pilates Clássico Aju. Repita. IBS Pilates Clássico Aju. Tudo junto. Tudo junto. Tem o link na bio. Você vai poder escolher a unidade, conhecer, né? No Google, vai poder olhar as nossas unidades. Tem unidade perto de todo mundo. Perto de todo mundo. No Santo Antônio, Castelo Branco, Grajeru e Farolândia. Oh. Então, de ponto de referência, Santo Antônio, próximo à Colina, na Rua do G. Barbosa. Show. No Castelo Branco, entre a sorveteria e o Colégio Santana, também fácil de achar. Show. Aqui no Grajeru, próximo da Casa Esportiva, do Antigo Louro, Colégio São Paulo, tá tudo ali bem fácil de achar. E na Farolândia, a gente tá dentro da Cacto.
Então, chegou na Cacto, onde é o Pilates aqui, as meninas direcionam e você vai poder ter uma experiência com o método. Lembrando, falou que viu no Expandcast, vai poder agendar essa experiência top. Sem custo nenhum. Então, pessoal, finalizando aqui, Gi, obrigado por ter... Eu que agradeço. Fazer parte desse episódio, contar aí a sua trajetória, contar o início, os benefícios do Pilates. Eu acho que eu já vou sair, já vou fazer minha matrícula. Já vai logo. Vou logo, para não deixar para amanhã. E obrigado demais, viu? Eu que agradeço, Saulo. Pessoal, de novo, falar para vocês aí, se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, vamos mandar para mais pessoas. Essa é a iniciativa do Expandir, mas o Expandcast está mudando a vida de muitos empreendedores, conhecer a vida dos empreendedores, pegar insights. Assim, Gisele contou aqui muito da trajetória, né? A vida como empreendedora também, não só de Pilates. Então, pessoal, vamos lá, vamos nos ajudar e vamos botar o Expandcast aí, né? Para todo mundo, para frente, para, né? Para todo mundo que é empreendedor precisa assistir. Beleza? E quem não conhece, venha conhecer também o Expandir. Estamos aqui, quem é Aracaju ou Salvador, procure também a gente aí no Instagram, para a gente poder direcionar você para um melhor grupo para você. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.